As profecias de Matthias Stormberger. Introdução. Matthias Stormberger foi um solitário fazendeiro que viveu na região da Baviera alemã por volta de 1753, próximo da fronteira com a hoje República Tcheca. Era conhecido por suas frequentes e importantes previsões. E não era para menos. Stormberger previu coisas que, em seu tempo, deveriam ser considerados produtos de uma fantasia mórbida. Matthias Lang também é conhecido como Stormberger em alguns círculos de profecia. Lang era analfabeto e não tinha educação, mas previu muitas coisas, como aviões, telefones e muito mais. Ele viveu na Baviera entre 1753 e 1820. Muito pouco se sabe sobre esse vidente do século XIX da Baviera, que foi capaz de visualizar com grande precisão os eventos que ocorreriam no século XX. A maioria de seus escritos foi destruída pelos nazistas em 1934 porque previam a derrota de Hitler. Início da profecia. Quando a estrada de ferro que atravessa a floresta é construída, e o cão de ferro passa pela baía deserta, depois, quando a carroça sem cavalo e eixo viaja, e as pessoas voam como pássaros no céu, e quando o peixe prateado sobrevoar a nossa floresta. Então é o ano da guerra. Depois da primeira grande guerra, não haverá paz. O povo novamente se levantará e todos lutarão uns contra os outros. Os ricos e nobres serão mortos. A guerra mundial não tornará as pessoas melhores, mas muito piores. Diga aos seus filhos que eles viverão para ver o tempo em que a terra ficará vazia. Deus abolirá dela as pessoas porque neste tempo não haverá caridade entre os homens. A fé religiosa diminuirá. Sacerdotes não serão respeitados. As pessoas terão apenas a intenção de comer e beber. Haverá grupos de pessoas imensamente ricas e grandes quantidades de pessoas pobres, mas essas grandes riquezas não durará muito, pois os bonés vermelhos virão. Quando eles vierem, as pessoas se esconderão nas florestas e muitas irão para o exílio. Depois desse conflito civil e da limpeza geral, as pessoas se amarão tanto quanto antes se odiavam. Comentário. Os bonés vermelhos talvez esteja fazendo referência ao Exército Vermelho dos Operários e dos Camponeses da União das Repúblicas Socialistas, ou ex-União Soviética. Já o grupo de pessoas imensamente ricas pode estar fazendo referência à elite dos judeus, pois nos períodos pós-Primeira Guerra, os judeus que já dominavam diversos setores da economia, governos e meios de comunicação, cresceram e se tornaram ainda mais ricos e dominantes na Europa. Enquanto gozavam de grandes fortunas e diversas regalias, muitos dos cristãos e o restante da população não judia viviam mergulhados em grande pobreza, muitos sendo explorados em trabalhos mal remunerados, e penavam no pagamento de altas taxas de juros do setor bancário. Em contrapartida, não se cobrava juros dos que pertenciam às comunidades judias, e isso os favorecia em sua ascensão econômica. Continuando, 2 ou 3 décadas após a Primeira Guerra, ocorrerá uma segunda guerra ainda maior. Quase todas as nações do mundo estarão envolvidas. Milhões de homens vão morrer, sem serem soldados. O fogo cairá do céu e muitas grandes cidades serão destruídas. E próximo ao fim da Segunda Grande Guerra, uma terceira conflagração universal virá, para que ela determine tudo. Haverá armas totalmente novas. Em um dia, mais homens morrerão do que em todas as guerras anteriores. As batalhas serão realizadas com armas artificiais. Catástrofes gigantescas acontecerão. Com os olhos abertos, as nações do planeta passarão por essas catástrofes. Eles não saberão o que está acontecendo, e aqueles que souberem e contarem serão silenciados. Tudo será diferente de antes, e em muitos lugares a terra será um grande cemitério. Então, quando as mulheres andam de calça e os homens se tornam efeminados, de modo que não se pode mais distinguir homens de mulheres, então o tempo estará próximo. As pessoas construirão casas em todos os lugares, casas altas, casas baixas, uma após a outra. Quando todos constroem, quando todos os edifícios se erguem, então todos serão varridos. Haverá um sinal sagrado nos céus, e um mestre muito severo virá e removerá a pele do povo. Ele não vai governar por muito tempo. Então, quando tudo já aconteceu como eu disse, então virá a grande limpeza. A terra da Baviera será devastada e a terra da Boêmia, ou seja, a Checoslováquia, será varrida como uma vassoura. Por todos esses lugares e pelas montanhas da Boêmia virão os vermelhos. Não os franceses, mas os vermelhos. Isso vai acontecer da noite para o dia. Comentário. O Apocalipse de Pseudo-Metódio cita que esse povo que virá
serão os orientais, ou seja, os chineses, coreanos, mongóis, e todas as outras nações que foram trancadas por Deus, atrás das mais altas montanhas do mundo. Nesse Apocalipse também encontramos que quando os portões do norte forem abertos, ou seja, quando os ocidentais começarem a ter contato com esses povos, eles ficarão assustados com suas práticas, e muitos tremerão diante deles quando eles vierem. Continuando. Enquanto muitas pessoas se sentam juntas em uma casa de hóspedes, do lado de fora os soldados se aproximam da ponte. A montanha será obscurecida com a multidão do seu povo, e todos fugirão deles. Cada homem correrá para a floresta. Aquele que tem 2 pedaços de pão e perde alguém, deve deixá-lo, e dividir e seguir em frente, para que ele passe com um pedaço. No dia, quando você ver o horror da devastação, da qual o profeta Daniel falou, fuja para as montanhas, como foi dito para os da Judéia fazerem, e quem estiver na estrada, e quem estiver no campo, não se vire para buscar sua roupa. As pessoas que se esconderem em Falkenstein serão poupadas. O povo ficará doente e ninguém poderá ajudá-los. Aqueles que o fizerem devem ter uma cabeça de ferro. Comentário. Previsões semelhantes também são encontradas em outras profecias. A explicação é que esses povos trarão consigo diversas doenças, do qual a população ocidental não tem imunidade. Quanto ao termo cabeça de ferro, deve estar fazendo referência às máscaras de respiração e proteção facial. Continuando. Aqueles que se ocultaram durante o grande esclarecimento dirão a todos: pessoa estranha, irmão, onde você ficou escondido? Irmã, onde você se escondeu? Então, quando as pessoas estão no topo da montanha, elas não verão luz em toda a floresta. Os pastores andam por aí e colocam gravetos no chão e dizem: aqui é onde a cidade de Rabenstein estava, aqui onde Straubing estava. Então virá um bom tempo, o que é amado por Jesus Cristo, e os homens santos farão maravilhas. Uma vez mais, para que as pessoas tenham fé novamente, um longo período de paz se seguirá. Aqueles que ainda estão vivos receberão moradia e tanta terra quanto precisarem. E quanto mais mãos tivermos, mais você contará. Então haverá um verão mais abreviado, e em muitos lugares inverno e verão não serão mais distinguíveis. Embora tudo ao redor do Danúbio estará desperdiçado e morto, haverá pessoas vivendo na floresta e elas construirão casas na floresta, casas bonitas, de fato, porque todas as coisas ruins já passaram e todas as dificuldades foram superadas. E logo as urtigas crescerão fora dos prédios antigos destruídos, e a floresta crescerá novamente sem guerra e morte. Fim. Comentário do editor. Como de costume, para a meditação, deixamos no final um trecho do texto gnóstico, Retorno ao Eu Eterno, que diz: mesmo aqueles que possuem certa percepção espiritual, não entendem que precisam encontrar a verdade enquanto ainda estão vivos, pois depois que o corpo morrer, eles estarão nas mãos das autoridades. Terão que passar por uma revisão, em seguida um julgamento, e serão jogados em outra carne para a servidão. Há sempre muita dor quando eles descobrem que desperdiçaram suas vidas. Mas cada vida nova é uma chance nova. Quando eles encontrarem a palavra doadora de vida, eles mudarão sua forma de viver, permanecendo com o conhecimento e a sabedoria em seus corações até a hora chegar. E fazendo isso, eles passarão pelos portões de todas as autoridades sem medo. E eles se despirão do fardo da escuridão, que é o corpo, e serão batizados 3 vezes. Eles serão recebidos por aqueles que entregam as vestimentas eternas, a luz perfeita do Espírito, porque eles não são estranhos a eles. E eles se dirigirão para o lugar mais alto, já que se tornaram dignos das glórias indescritíveis, pois eles rejeitaram o mundo e os poderes para serem livres da escravidão do esquecimento. E eles habitarão lá para sempre, com os grandiosos, os imortais, na luz do Pai Eterno. E eles aprenderão da sabedoria imperecível perfeita. E eles viverão e nunca mais morrerão. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Ficamos por aqui. Se inscrevam no canal e acompanhem nossos outros audiobooks. Até a próxima.